Ar-condicionado TCL é bom? No vídeo de hoje eu vou falar todos os detalhes para saber se esse ar-condicionado é econômico, se ele é silencioso, como é que funciona a garantia pós-venda, entre outras coisas. Então, se eu fosse você, eu não compraria um ar-condicionado antes de assistir esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Pardo, sou professor de refrigeração e climatização e tenho uma empresa que trabalha fazendo instalações desse tipo de equipamento. E hoje nós vamos falar sobre a linha T-Pro da TCL, que é uma linha interessante. Falando um pouquinho da TCL, a TCL é uma joint venture de duas empresas. A TCL, que é uma empresa de força global, e a SEMP, não sei se vocês aí já tiveram algum produto da SEMP, que é muito conhecida aqui no Brasil. Então essas duas empresas fizeram essa joint venture e hoje a TCL tem parte majoritária dessa joint venture. Então abrindo a caixa aqui, ele já vem um monte de coisa que eu já vou abrir e mostrar para vocês. E já vem também o ar-condicionado. Vou tirar aqui da caixa. Então o equipamento já vem extremamente bem embalado, tá? Ele vem com, além da caixa de papelão, ele vem com essas cantoneiras aqui que protegem o equipamento contra pancadas. Além disso, ele vem com esse plástico na parte frontal para proteger contra a umidade. E essa proteção aqui na parte frontal, que geralmente o técnico, o instalador, ele só tira essa proteção aqui quando ele termina a instalação. Então terminou a instalação, ele, para não ter risco de manchar, de sujar o equipamento, ou até mesmo de riscar, ele só tira esse plástico aqui no final. Mas como vocês sabem, essa para mim é a melhor parte. Bora lá? Tirar aqui os plásticos do equipamento. Eu quero mostrar todos os detalhes para vocês. Eles também têm como se fosse um dispositivo aqui para proteger aqui o logo e também as identificações visuais do equipamento. Proteção nas aletas, tá? Então ele vem com esse sistema de proteção aqui para evitar que as aletas quebrem no transporte. Se por acaso a transportadora derrubar o equipamento, mais uma proteção. E agora eu vou falar um pouco das tecnologias desse equipamento. Essa aqui é uma linha T-Pro, que ela vai de 9 até 32.000 BTUs, então vale a pena consultar. Tem nas configurações somente fria e também quente fria. Por que é interessante você entender? Talvez na sua região, ou talvez por uma tecnologia que você queira utilizar nesse equipamento, existem algumas diferenças. O equipamento da TCL, dessa linha T-Pro, ele é o equipamento inverter. O que é inverter, Gabriel? Ele tem o compressor variável. Então, quando ele liga o equipamento, ele não coloca potência total. Ele vai dosando essa capacidade, fazendo uma rampa de aceleração no compressor, e esse sistema faz com que ele seja econômico. Então, quando a gente fala da linha T-Pro, nós estamos falando de uma linha muito econômica. E falando em economia, ele já vem com fluido refrigerante, o famoso gás do ar-condicionado R32. Esse fluido ele é mais eficiente, ele também é um fluido que nós chamamos de um fluido ecológico, tá? Ele não agride a camada de ozônio e também a contribuição em relação ao efeito estufa é bem menor do que os outros fluidos do mercado. E agora falando um pouquinho do design do equipamento, ele tem um design bem minimalista, tá? Então é bem clean o design dele para exatamente encaixar em qualquer projeto, tá? Falando isso aqui, ele tem essas aletas, tá? Um pouquinho diferente da outra linha que tinha um acabamento fosco, ele tem um acabamento brilhante. E ele tem essas aletas aqui que também são bem diferenciadas, tá? Que elas têm uma abertura significativa para facilitar a saída de ar do equipamento. E agora falando de tecnologia, esse equipamento aqui tem uma tecnologia muito interessante que é o modo brisa. O que é o modo brisa, Gabriel? Tanto a linha T-Pro como a linha Fresh-In, que é uma outra linha de equipamentos da TCL, já tem esse sistema. Aqui na parte interna, ele tem nas aletas, está vendo? Ele tem furos. Então quando eu ativo o modo brisa, ele fecha essas aletas e o ar passando por esses furos aqui, o ar sai de forma difusa. Ou seja, se você é aquela pessoa que não gosta daquele vento gelado direto na pele, quando você ativa o modo brisa, o ar ele sai de forma mais difusa, ou seja, de forma mais ampla, para que aquela flecha de ar não seja linear na pele. E aí para as pessoas que são mais sensíveis a ar-condicionado, isso aqui é uma excelente opção. Gabriel, eu sou daquela galera que gosta do vento gelado no rosto, eu gosto do vento, é muito simples. É só você não ativar o modo brisa, que aí as aletas elas vão ficar direcionadas de forma linear, e aí você vai ter aquela flecha de vento, aquela flecha de ar aí na pele para quem gosta, beleza? Então, muito interessante que você tem a opção de escolher entre as duas funções. E agora, o que vem junto com o equipamento? Junto com o equipamento, eu vou abrir aqui, já vem com o controle remoto, tá? Esse controle remoto tem um diferencial.
O controle aqui já vem em português, para ajudar muito a galera que gosta. Ele é ergonômico, ele é pequeno, então isso já é um diferencial. Vem aqui o manual do usuário, tá? Então para você entender todas as funções, ele é bem prático esse manual, já tive a oportunidade de ver alguns equipamentos. Vem o sistema de filtragem. Esses filtros aqui, eles são encaixados aqui internamente, que são filtros de carvão ativado e um filtro de íons de prata. Qual que é a função? Carvão ativado serve para remover odores de dentro do ambiente. Então, se você tem aquele ambiente que às vezes tem um cheiro ruim, automaticamente esse filtro vai te ajudar. E o íon de prata ele serve para diminuir a quantidade de vírus e bactérias no ambiente. Então, além do sistema de filtragem de poeira que nós temos no equipamento, ele também tem sistema de filtragens adicional. Uma coisa que eu tenho que bater palma para a TCL, que eles já mandam pilha, tá? Então, para a linha nacional, para os equipamentos fabricados aqui no Brasil, já vem com pilha para você colocar no controle. Para algumas pessoas isso é irrisório, mas você chega muitas vezes no cliente, que é uma casa nova, muitas vezes o cliente não tem pilha, você instala 2, 3 equipamentos, o cliente às vezes tem que ficar revezando o controle, então isso aqui já é um diferencial da linha de Pro. Além disso, ele já vem com um sistema de dreno para as máquinas quente-frio, para você colocar na unidade externa, tá? Esse aqui é o sistema de drenagem para vocês conectarem na condensadora, na parte de fora. Já vem também com buchas, parafusos e principalmente as porcas para auxiliar e facilitar no processo de instalação. E junto com todos esses itens vem com essa tampa da placa para você colocar na parte elétrica aqui, que já tem o diagrama elétrico de como fazer a instalação. Lembrando que isso aqui quem vai usar, principalmente essas conexões e o tampo, é o instalador, é o técnico que vai fazer a instalação no seu equipamento. E agora eu abri o equipamento para mostrar para vocês algumas funções muito interessantes. Esse equipamento da TCL, tanto a linha T-Pro quanto a linha Freshin, da linha quente e frio, tá? Equipamentos da linha quente e frio inverter. Esses equipamentos têm uma tecnologia chamada modo esterilização. Então, se você é uma pessoa que procura um equipamento com qualidade do ar, por exemplo, cara, eu tenho problemas respiratórios, ou eu fico gripado quando eu estou com ar-condicionado, a TCL pensou em algo muito interessante. Os equipamentos da linha Freshin e também da linha T-Pro, que é o caso desse equipamento inverter quente e frio, eles têm uma tecnologia chamada modo esterilização. Gabriel, o que é o modo esterilização? Ele é um sistema que ele tem algumas etapas que ele garante eliminar 90% dos vírus e bactérias do seu equipamento. Primeira parte, você remove os filtros e aí você aperta no botão a função autolimpeza. Aqui no controle, função autolimpeza. Você pressiona e segura por 2 segundos apontado para o equipamento. Lembrando que o equipamento tem que estar desligado, tá? Então, o equipamento desligado, pressionei autolimpeza por 2 segundos, ele vai entrar no modo de autolimpeza. O que ele vai fazer? Automaticamente, o equipamento vai ligar e vai iniciar com o compressor ligado no modo de refrigeração e vai desligar o ventilador dessa unidade. Então, toda a serpentina vai congelar. Quando eu congelo a serpentina, vírus e bactérias que não estão confortáveis a baixa temperatura são eliminados. Na segunda etapa, acontece o descongelamento. Eu desligo o meu compressor e ligo o motoventilador da unidade interna. Então, automaticamente ele vai derreter esse gelo e vai levar essa água juntamente para o dreno e para a bandeja do equipamento, vai deslocar essa água para fora. Na próxima etapa, o que ele faz? Ele liga o equipamento no modo de aquecimento e desliga o ventilador dessa unidade. Então, automaticamente ele vai começar a aquecer essa serpentina para chegar a temperaturas próximas a 56 graus Celsius. Todos os vírus e bactérias que não estão confortáveis em alta temperatura são eliminados. E olha, pode ficar tranquilo que essa função não danifica o seu equipamento, nem na parte de refrigeração e também nem na parte de equipamento. Essa função eu recomendo que você utilize periodicamente e também sempre mantenha as preventivas e os filtros limpos. E agora muita gente me pergunta sobre conectividade. A linha T-Pro, a linha Freshin, os equipamentos da TCL, aí consulta no manual, tá? São várias linhas, então a maioria das linhas, até hoje que eu sei, tem esse sistema. Ou seja, ele já vem embutido, tá? De série. Você consegue, através do seu smartphone, do seu tablet ou até mesmo do seu televisor, dar um comando de voz e ajustar o ar-condicionado, ligar, desligar. Também tem funções muito interessantes que fazem com que esse equipamento seja desligado e ligado remotamente. Então hoje, a TCL ela se preocupa muito com essa questão da conectividade. Você pode usar o TCL Home, você pode usar o Google Assistente ou também Alexa para dar os comandos necessários para que esse equipamento possa ligar, desligar, entre outras funções. Então, quer chegar em casa e falar, Alexa, ligar meu ar-condicionado, você consegue utilizar também nos equipamentos da TCL. A configuração é muito simples, tá? No manual do usuário você tem as informações passo a passo, mas realmente é muita tecnologia. E olha, a TCL tem algo muito interessante que é o modo potência. Por exemplo, esse equipamento aqui é um equipamento de 24.000 BTUs. A TCL tem equipamentos maiores que esse e também tem equipamentos menores que esse. Mas vamos supor, instalei esse equipamento aqui numa sala de reuniões, onde geralmente tem, sei lá, 10 pessoas. Nesse dia eu estou trabalhando sozinho nessa sala de reunião. Então eu não preciso da potência total desse equipamento para que ele funcione. Então o que eu posso fazer? Eu vim aqui no meu controle
e ativo o modo potência. Quando eu pressiono potência, ele vai limitar off, que aí é desligado, L1, L2 ou L3. L1 vai limitar a corrente do compressor em 30%, L2 em 50% e L3 em 70%. Então, dependendo da necessidade que eu tenho, eu consigo diminuir a potência de um equipamento desse. Não é bem assim, mas vamos supor que eu coloco em 50% de capacidade. Então, se esse ar-condicionado aqui, ele consumiria igual um equipamento de 24.000 BTUs, quando eu coloco ele em 50% de capacidade, o pico máximo dele de consumo vai ser bem parecido com um equipamento de 12.000 BTUs. Ou seja, eu vou ter um equipamento climatizando o local, eu vou ter um equipamento garantindo a climatização com todas essas tecnologias e ainda, automaticamente, o que ele faz? Ele reduz a potência quando eu quero, tá? Toda vez que você ativar o modo potência, ele vai aparecer um sinalzinho aqui mostrando que o modo potência está ativo. Então ele pode aparecer um código de 2A, 3A, 4A, 5A. Toda vez que você vê um número e o A, significa que está ativo o modo potência. E para desativar, Gabriel, muito simples. É só apertar o modo potência até aparecer off no seu controle remoto. Simples desse jeito. Agora, outra função muito interessante desse controle é o modo Siga-me. Quando eu pressiono o Siga-me aqui no controle, ele vai ativar um sinalzinho aqui embaixo e automaticamente o que ele faz? Eu deixo de ter a referência de temperatura no ar-condicionado, que aqui eu tenho um sensor de temperatura que monitora, e a minha temperatura ela é monitorada pelo controle. Então, se eu colocar, por exemplo, o controle do lado de um berço, se eu colocar do lado da cama, próximo ao sofá ou do lado da mesa da sala de reuniões, automaticamente essa aqui se torna a referência de temperatura do equipamento. Fantástico isso, né? Então, o modo Siga-me ativado, o controle é a referência. Mas aí tem um detalhe importante, você não pode pegar esse controle e deixar no bolso, porque ele não vai comunicar com o equipamento. Você não pode pegar esse controle também e colocar dentro de uma gaveta quando o modo Siga-me estiver ativado, porque ele vai perder a referência de temperatura. Então, você pode deixar ele numa distância significativa sem barreiras, beleza? Então, mais uma função muito interessante nos equipamentos da TCL. E agora vamos falar sobre garantia. Gabriel, como é que funciona a garantia de equipamentos da TCL? A garantia funciona dessa forma. Hoje, pode ser que isso mude daqui uns dias, mas hoje os equipamentos da TCL têm 2 anos de garantia no produto, tanto na unidade interna, unidade externa, controle, todos os dispositivos, e 10 anos de garantia no compressor. Mas tem um porém. Quando nós falamos de garantia, 2 passos precisam ser levados em consideração. Primeiro, a instalação precisa seguir as recomendações do fabricante. Então, se o seu técnico, o seu instalador, não seguir o padrão de instalação, como diâmetro de cabo, tamanho do tubo, espaçamento entre o teto, lateral, se a máquina ficar, por exemplo, enclausurada na parte externa ou algo similar a esse, automaticamente pode haver uma negativa de garantia. Então, primeira coisa, instale esse equipamento sempre com mão de obra devidamente qualificada. Eu sou técnico, eu sou professor, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, se você contratar uma mão de obra que às vezes ela é um pouquinho mais barata, mas não instala o padrão do fabricante, olha, não só da TCL como de qualquer outro fabricante, instalou fora do padrão, você perde a garantia. Então não economize quando você for contratar a mão de obra. Nem sempre o barato vai resolver seu problema. Só que tem um adendo. Toda vez que você compra, talvez numa rede de parceiros, ou você instala com a rede credenciada, você vai ter 1 ano de garantia nesse equipamento. Poxa, Gabriel, mas você não falou que é 2 anos? Sim, é 1 ano de garantia no equipamento. Porém, se você fizer uma manutenção preventiva até 365 dias, você renova a garantia por mais 1 ano. Então eu acho muito interessante esse processo que a TCL faz, porque quando for feita a preventiva, automaticamente o técnico já vai verificar todas as condições do equipamento e aí você renova por mais 1 ano essa garantia. Então, em relação à garantia, pode ficar tranquilo que a TCL vai te atender. Agora, muita gente me pergunta sobre o pós-venda. A TCL foi um fabricante que começou a montagem de equipamentos no Brasil em 2019. Poxa, Gabriel, teoricamente é um fabricante novo no mercado. Mas espera aí, tem alguns detalhes importantes. A TCL hoje é o 3º maior fabricante de ar-condicionado no mundo. Então ela chegou no Brasil há, vamos dizer, pouco tempo, mas ela é muito forte, principalmente fora do Brasil. E falando de pós-venda, hoje a TCL tem uma das melhores avaliações no Reclame Aqui sobre ar-condicionado. Então se você quiser pesquisar e entrar lá no Reclame Aqui, você vai ver que o TCL ar-condicionado, olha só, tem muitos clientes satisfeitos com o pós-venda. É um equipamento que não tem problemas crônicos, como alguns fabricantes do mercado, que tem às vezes um problema de vazamento constante, placas eletrônicas que queimam com frequência. Então é um equipamento muito justo e muito honesto pelo preço dele. Então realmente vale a pena. E aí,
se você está com alguma dúvida, é só entrar no Reclame Aqui e você vai ver que, poxa, a TCL, principalmente na linha de ar-condicionado, resolve todos os problemas dos clientes. Agora, meu veredito. E aí, Gabriel, esse equipamento vale a pena ou não? Eu tenho notícia para dar para vocês. Para mim, sim, vale a pena. É um dos equipamentos com um dos melhores custos-benefícios do mercado. Manutenção dele é fácil. A rede autorizada também é muito tranquilo. Então, sim, vale a pena. Vale a pena você consultar valores no mercado. E é um equipamento extremamente tecnológico, custo-benefício e eficiente. Então, todo esse conjunto faz com que esse equipamento aqui seja uma das melhores opções que nós temos hoje em relação ao ar-condicionado no Brasil. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, já se inscreve no canal para não perder vídeos sobre ar-condicionado. Aperta aí no botão gostei. Não esquece também que aqui embaixo eu vou deixar alguns links importantes se você quiser conhecer mais sobre equipamentos, ou talvez se eu encontrar algum link com alguma promoção muito interessante, eu vou deixar aqui na descrição para você técnico instalador, para você profissional do segmento, ou até mesmo para você cliente que quer consultar preço e conhecer um pouco mais sobre esses equipamentos. Os links estarão aqui na descrição. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!